Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero lhe convidar para a aula de número 44 da obra O Livro dos Médiuns, né? Obra importantíssima, fundamental para o estudo do fenômeno da mediunidade e dos fenômenos espirituais. Bom, hoje vamos dar início ao capítulo 5, capítulo que se intitula Manifestações Físicas Espontâneas. Dentro desse capítulo, nós estudaremos ruídos, barulhos e perturbações, lançamento de objetos, fenômeno dos transportes. Esse será o temário desse capítulo. Bom, já iniciando no item 82, Kardec escreve o seguinte, muita atenção. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos, o que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, é que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar, e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático, natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. Perfeito, perfeito. Kardec aqui, em primeiro lugar, informando que é possível existirem esses fenômenos, mas, por outro lado, nos convidando à razão, à lucidez, ao profundo estudo e pesquisa, como ele escreveu de maneira muito clara, para que nenhum de nós seja joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. E para que nós não venhamos a cair na questão do erro, na questão de tomarmos um efeito por uma causa errônea, ruídos, pancadas, toda essa fenomenologia que pode ser física, unicamente física, ela pode ter muitas explicações lógicas, muitas explicações físicas, envolvendo a estrutura da matéria, a tessitura da matéria, corrente de ar, sons que podem viajar a longas distâncias através do ar e nos chegam aos ouvidos, principalmente quando se envolve a questão de pancadas, de ruídos, quando se envolve madeira, quando se envolve tubulação hidráulica muito antiga, em casas antigas cujo piso era feito composto daqueles tacos, o assoalho composto de madeira e por aí vai. Então, é preciso, antes de sair por aí afirmando que eu ouvi um ruído que deve ter sido de um espírito, muita calma nessa hora, muito cuidado. É preciso, antes de tudo, anular todas as outras causas que podem ter produzido os tais ruídos. É preciso, primeiro, testar todas as outras hipóteses para depois, somente depois, somente então, certificar-se de que o ruído, a pancada, o fenômeno possa ter sido de uma origem espiritual ou espírita. Então,
realmente Kardec muito perspicaz, muito cauteloso, como deve ser, né? Como deve ser. Afinal de contas, tem uma premissa do Carl Sagan, e eu sigo essa premissa à risca, é que Carl Sagan dizia o seguinte: para grandes afirmações são necessárias grandes evidências. Então não basta você sair aí dizendo isso ou aquilo acontece. Qual é a evidência de fato que você tem? Então pensa nisso, vale a pena. Bom, no item 83, Kardec nos escreve o seguinte: de todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los. Olha aí o que eu acabei de falar, que eu tinha dito anteriormente. Olha só a lucidez, a perspicácia, a seriedade, a responsabilidade de Allan Kardec quando ele escreve porque uma multidão de causas naturais podem, ou pode, na verdade, produzi-los. O vento que silva ou que agita um objeto, um corpo que se desloca por si mesmo sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Olha que eu falei alguns exemplos, né, anteriormente. Kardec aqui faz uma listagem de muitas outras causas, né? Continuando. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem não permitem confundi-los, aliás, com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, logo surdos, fracos e leves, logo claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica. Então aqui é interessante porque Kardec ele ele chama a atenção para a natureza, né? Para a natureza dessas manifestações mecânicas, né? Através do timbre, da cadência, da persistência, do volume, né? Da sequência, que é óbvio, se é um espírito tentando comunicar-se, se é um espírito tentando exibir alguma forma de comunicação, então é claro que ele vai procurar exibir o seu ruído, né, o ruído que ele está provocando, exibir de maneira a que não seja confundido com o barulho natural que possa aparecer de qualquer forma mecânica do meio onde alguém esteja inserido. De todos os meios de controle mais eficazes, né, continua Allan Kardec, o que não pode deixar dúvida sobre sua origem é a obediência à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, se respondem ao pensamento por seu número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles uma causa inteligente, mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. E aqui é muito interessante porque, de maneira muito sutil, Kardec está alertando para a conexão de pensamento entre um médium, né, alguém que esteja lá presente, e, por exemplo, a cadência, a forma com que o barulho ou o ruído se apresenta de repente, dando aquela impressão de que ele, o espírito, né, ou o possível espírito,
está me ouvindo de alguma forma, está lendo meu pensamento e está tentando comunicar-se. Ou seja, dá para perceber que é observação pura, é pesquisa, né? Você pesquisar mesmo e anotar dados. É ciência, gente. Aliás, esse é o aspecto científico da doutrina espírita. Não esqueçam disso. Item 84 agora. Admitamos agora que, por uma constância minuciosa, chegue-se à certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Não, seguramente, porque em nenhum caso teriam o menor perigo. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do bicho-papão. Essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, é preciso disso ouvir, proporções e persistência desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de se livrar delas. Uma explicação é necessária a esse respeito. Bom, aqui Kardec está nos convidando a não temer, né? A não ter medo dessas manifestações, pois elas não poderiam nos fazer mal algum. O que pode acontecer é de elas serem desagradáveis ou mesmo até irritantes. E aí é preciso ter cuidado também do preconceito de já admitir a causa, né, a causa da manifestação a uma obra diabólica, né, uma obra do diabo. E aí Kardec lembra que para isso requer uma explicação. Passemos então ao item 85. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações, se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. Então, Kardec lembrando que os espíritos que se servem a esse tipo de manifestações são espíritos inferiores, espíritos que às vezes estão estão obedecendo às vezes a um espírito que lhe incumbem dessa tarefa, né? Como por exemplo os espíritos batedores, né? Que eu acredito que já comentamos disso anteriormente. Bom, no item 86 segue-se o seguinte: há vários anos, aqui acho que são a questão de exemplos, né? Olha, há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber mais a respeito. Interessante, aqui nós temos aqui um relato de uma experiência vivida pelo próprio Allan Kardec. Nessa época, tinha a oportunidade de ver, frequentemente, um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas.
Era teu espírito familiar que queria te falar, me foi respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta: tu mesmo podes lhes perguntar, porque ele está aqui. Olha que coisa interessante. Tendo, pois, interrogado esse espírito, se fez conhecer por um nome alegórico. Soube depois, por outros espíritos, que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Me assinala os erros no meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram, me dá conselhos úteis e sábios e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Olha que coisa linda, olha que coisa muito interessante. Porém, aqui, olha só, esse espírito elevado, né, inclusive, ó, espírito, ó, que pertencia a uma ordem muito elevada, no entanto, ele estava causando esses barulhos, nessas pancadas. Ou ele estava se utilizando de um outro espírito mais próprio a esse tipo de pancada, e aí ele mesmo, esse espírito, só veio nessa reunião psicográfica. Muito interessante, muito interessante. E Kardec continua: deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção benevolente e eficaz foi-me manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às causas metafísicas. Ou seja, esse espírito que dizia ser um espírito familiar e que iria estar com ele sempre, né? O próprio Kardec testemunhou e comprovou que a ajuda dele, né, a presença dele, as informações, orientações, se coadunaram, ou seja, fizeram sentido, inclusive no dia a dia dele, no trabalho dele, na vivência dele do dia a dia. Muito interessante. Continuando. Mas desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. Para isso era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada, as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis. Por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados uma vez que já estão de pé. Lógico, né? Muito lógico isso. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há algum tempo, em seu quarto ouviam-se ruídos diversos que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou a ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que lhe foi recomendado e desde então não ouviu mais nada. Interessante, vê-se claramente que a pancada, o advento da pancada é tão somente para chamar a atenção, só para chamar a atenção, para você ficar mais em alerta, para você procurar uma ajuda. No caso de Kardec foi muito interessante, lembremos que Kardec não foi médium, ele não era médium. Daí o espírito, né, com as pancadas, o intuindo, o convidando a ele, Allan Kardec, que não era médium, buscar a ajuda, né, o concurso de um médium, para que ele pudesse ser esclarecido. Né? Muito interessante o trabalho em equipe, né? Não estamos sós, não realizamos nada sós. Muito interessante. E Kardec continua, né, no caso dessa outra pessoa que recebeu assim, ouviu essas pancadas e acabou também, de forma muito semelhante a Allan Kardec, se deparando ou pedindo a ajuda de um médium que recebeu o espírito que era de seu pai, né? E aí, enfim, houve a manifestação e a comunicação propriamente dita. Kardec continua.
Note-se que as pessoas que têm com os espíritos um meio regular e fácil de comunicação, mais raramente têm manifestações desse gênero, e isso se concebe, né? Ou seja, se a pessoa já tem uma mediunidade, então ela não vai precisar do concurso dessas batidas, por assim dizer, né? Ela mesma já vai entrar em contato direto com o espírito que quer comunicar-se. Bom, muito interessante, acho que já tem material, muito material aí para os nossos estudos. Vamos parar então por aqui. Paramos por aqui a nossa aula de número 44. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.